Que bom estarmos juntos. Obrigado, turma do Ministério de Louvor. Que presença maravilhosa de Jesus aqui. Tenho certeza que você também aí na sua casa está sentindo a mesma presença que nós estamos sentindo aqui nesse lugar, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao culto online da Paz Church. Gratidão por nos permitir entrar na sua casa nesse momento e que você realmente possa agora abrir o seu coração para deixar Deus falar com você de uma outra maneira, através da sua palavra. E queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus ministrou ao meu coração durante essa semana, e eu tenho certeza que assim como Deus falou comigo, Deus ele vai falar ao seu coração. E o tema da palavra, a temática da palavra, aqui o tema da palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje, é permaneça por causa do propósito. Mais uma vez eu vou repetir para você o tema, permaneça por causa do propósito. Antes de nós darmos continuidade, deixa eu orar por você mais uma vez, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tanto amor. Te agradecemos, Jesus, pelo sacrifício da cruz. Te agradecemos, Senhor, porque em todo tempo nós temos sido alvos da tua graça, da tua bondade, da tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesse tempo. E a minha oração nessa noite, nessa tarde, começo de noite, é que o Senhor Deus tenha liberdade, através do teu Espírito Santo, para ministrar os nossos corações, Deus, em nome de Jesus. Que cada pessoa possa ser tocada profundamente nos seus corações por essa palavra. Não é a minha palavra, Senhor Deus, é a tua palavra. E eu oro que ela encontre cada coração nessa tarde, começo de noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Vamos lá. Permaneça por causa do propósito. Queridos, quando você passa por alguma situação de aflição, por alguma situação, às vezes, que até gera medo, quando você passa por alguma dificuldade na sua vida, todos nós passamos, não é verdade? Todos nós passamos por momentos assim. Qual é a sua reação, qual é a sua atitude? Você permanece ou você sai? Quando acontece algo que sai realmente do padrão que você vive, às vezes de segurança, de conforto, quando sai fora daquilo que você habitualmente vive, qual é a sua atitude? Você permanece ou você sai? Propósito, segundo o dicionário da língua portuguesa, é aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade ou intuito. E nós, queridos, aqui nessa terra, nós temos um ciclo. O ciclo biológico da vida consiste em nascer, crescer, reproduzir e... essa parte ninguém quer, né? Se desse só para nascer, crescer, reproduzir e não morrer, seria bom. Mas o ciclo biológico da vida, ela consiste em nascer, crescer, reproduzir e morrer. E tudo isso acontece dentro de uma expectativa. Por exemplo, a expectativa de vida hoje do povo brasileiro é de 70 anos. 70 anos, queridos, não é nada. 70 anos passa muito rápido para aqueles que chegarem lá, para aqueles que passam, né, que conseguem passar de 70, uau! Eu por exemplo, estou aplicando fé para mais de 100 se Jesus não voltar antes, né? Então, se você não tem essa fé, querido, embarca na minha aqui, que eu tenho aplicado fé para ter uma vida longa sobre a terra. É promessa de Deus, você sabia disso? É promessa de Deus. Mas, queridos, a nossa expectativa média de vida, ela é 70 anos. 70 anos passa muito rápido. E você já fez
uma pergunta para você mesmo, assim: por que que eu existo? Por que que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? Você já teve essa curiosidade de se perguntar isso? Em algum momento da sua vida, da sua trajetória aqui nessa terra, você já parou e você já teve esse momento de reflexão onde você pergunta: por que que eu existo? Por que que eu estou aqui nessa terra? Qual o sentido da minha vida? Só recapitulando aqui, o tema da mensagem é: permaneça por causa do propósito. Tem um matemático que foi muito famoso no século 20, século passado agora, nós estamos no século 21, né? Chamado Bertrand Russell, que ele faz uma declaração, ele diz assim: a menos que se admita, esse camarada, esse matemático, ele era ateu, ele não acreditava em Deus. Eu imagino que diferente de nós, de você que nos assiste agora, nesse momento, ele não acreditava em Deus, uma pessoa muito influente no seu tempo, alguém relevante. E ele faz essa declaração, ele diz: a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Alguém que não acredita em Deus, uma pessoa relevante no seu tempo, ela faz uma declaração que a menos que se admita a existência de Deus, a questão sobre propósito de vida não tem sentido. Alguém já fez essa pergunta para você? Cara, qual é o propósito da sua vida? Por que que você existe? Por que que eu existo? Por que que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta, queridos, que nesse tempo nós temos que nos fazer. Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. E sabe qual é o problema da nossa geração hoje? É que a maioria das pessoas, elas vivem como se tudo fosse isso daqui. Elas vivem a sua vida como se tudo começasse aqui e terminasse aqui. Sabe o que eu vejo? Muitas pessoas às vezes cuidando do seu corpo físico, muitas pessoas às vezes cuidando, sabe, dos seus bens materiais, muitas pessoas às vezes dedicando o seu tempo, os seus recursos, investindo em tantas outras coisas, cuidando de tantas outras coisas. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas assim também, queridos, como nós temos cuidado da nossa vida física, terrena, nós devemos também ter um cuidado ainda maior com a nossa vida espiritual, porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Somos seres espirituais. E quem dera todas as pessoas tivessem essa consciência, que tudo, querido, não se resume a isso aqui. Que a vida não se resume a eu passar uns anos sobre essa terra aqui, e às vezes eu passar a minha vida inteira dedicando, sabe, correndo atrás de coisas, cuidando de uma coisa, cuidando da família, cuidando da sua vida pessoal, cuidando do seu filho, cuidando da sua saúde. E o tempo vai passando, e a pessoa esquece às vezes de cuidar daquilo que é mais importante, que é da sua espiritualidade, que é do seu relacionamento com Deus. Existe até uma música popular que diz assim: viva a vida como se não houvesse o amanhã. Isso é um ditado que as pessoas às vezes usam, né? Você deve viver a sua vida de uma forma como se não houvesse o amanhã. Viva a sua vida intensamente, sabe? Viva como se não houvesse o amanhã. Mas aí é que está. O amanhã existe e é logo ali. E sabe como é que se chama? Eternidade. O amanhã existe e é bem aí. Sabe por quê? Porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei quanto tempo ainda me resta sobre essa terra. Você não sabe quanto tempo ainda lhe resta sobre essa terra. Na hora que chamar a senha, querido, você aí é a minha.
Não tem mais nada que fazer. E como você viveu a sua vida? De que maneira que você viveu a sua vida? Isso vai influenciar diretamente no amanhã, que se chama eternidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito. Opa, para aí, escuta bem, olha o que o texto está dizendo aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo que acontece abaixo do céu, querido, tem um propósito. E deixa eu falar uma coisa para você: a sua vida tem um propósito. Deus te fez para um propósito. Deus me fez para um propósito. Só que esse propósito tem um tempo determinado para acontecer. E aí é o problema, que muitas pessoas às vezes têm vivido toda a sua vida sem cumprir o propósito pelo qual elas foram criadas e nasceram para exercer. Tudo que acontece debaixo do céu tem um propósito. Você já descobriu qual é o seu propósito? O que Deus espera de você? De que forma que você, exercendo o seu propósito em Deus, pode contribuir para o crescimento do reino de Deus, para a salvação de vidas, para a transformação da vida de muitas pessoas, querido? Você está entendendo? A sua vida tem um propósito. A sua existência nessa terra tem um propósito. Você já descobriu qual é o seu propósito? Você está vivendo debaixo desse propósito? Muitas pessoas um dia já tiveram a plena convicção de seus propósitos, queridos. Mas por várias situações, às vezes, que foram acontecendo nas suas vidas, elas perderam completamente o rumo, o sentido da vida e do seu destino profético. Mas esse é um tempo para nós nos voltarmos para Deus, querido. Esse é um tempo para nós não somente nos voltarmos para Deus, mas nós chegarmos diante de Deus e perguntarmos: qual é o sentido da minha vida aqui? Para que o Senhor me colocou nessa terra? Eu quero viver o meu propósito. Sabe qual é a maior tragédia da vida de um homem? Não é ele não casar, não ter filhos. Não é ele não ter uma vida abastada, cheia de dinheiro, cheia de riqueza, cheia de fortunas. A maior tragédia da vida de um homem é ele chegar no final da sua vida e perceber que ele viveu uma vida fora do seu destino profético, fora do seu propósito. O que as pessoas falam? Às vezes você está conversando com alguém, você está, às vezes, sabe, no seu trabalho, na sua roda de amigos, sabe, ou na sua casa. O que as pessoas mais buscam? Eu quero ser feliz. Quero ser feliz. Isso é o que todo ser humano busca. Agora pense bem comigo. Quando você encontra alguém, seja informalmente, ou seja para uma reunião de discipulado, quando você encontra alguém, às vezes que é do seu círculo de relacionamento, qual é a primeira pergunta que você faz? Qual é a primeira pergunta que você faz? E aí, fulano, como é que você está? Está tudo bem? Como é que está a família? Como é que está o trabalho? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Não é verdade? A primeira pergunta que a gente faz é essa, quando a gente encontra alguém do nosso ciclo de relacionamento, né? Seja no discipulado, você vai reunir com o discípulo, uma das primeiras coisas que você pergunta é: e aí, como é que está? Como é que está? E qual é a resposta chave para essa pergunta? Está tudo bem. Eu nunca vi alguém dizer: não, rapaz, olha, tá ruim ou não tá legal. Não. A resposta parece que já é programada dentro de cada ser humano. Tá bem, não, tá tudo bem. Tá tudo legal. Beleza. Ok, tá bom então. E se a gente agora mudasse então, pegasse e mudássemos o sentido da pergunta então?
Se ao invés de nós perguntarmos assim, como vai, tudo, você está bem, está tudo bem? Se nós perguntássemos para as pessoas assim, você está feliz? E aí? Muda o sentido da pergunta ou não? Está tudo bem? A pergunta geral, a resposta geral é, está tudo bem. Mas me diga uma coisa, você está feliz com aquilo que você está fazendo? Você está feliz com a sua vida? Da maneira como você está vivendo? Você está feliz? Porque felicidade remete ao sentido de algo pleno, que te preenche de todas as formas possíveis, queridos. Você sente assim, fazendo o que você está fazendo agora, na sua vida? Você diz, é isso que eu nasci, estou feliz. É isso que eu nasci para fazer. Eu garanto que poucas pessoas talvez responderiam assim, não, estou feliz. Estou feliz. Sabe por quê, queridos? Somente quando nós estivermos fazendo aquilo que nós nascemos para fazer em Deus, dentro do propósito que Ele tem para cada um de nós, é que nós poderemos desfrutar dessa plenitude dentro de nós. Essa plenitude. Somente quando nós estivermos fazendo, querido, aquilo que nós nascemos para fazer. Você está olhando aqui para uma pessoa que passou por isso. Eu gastei anos da minha vida estudando. De profissão sou fisioterapeuta, mas de chamado sou pastor. Gastei anos da minha vida estudando. Fiz faculdade, especialização, foram anos. E eu gostava do que eu fazia, porque eu estava ajudando pessoas, sabe? Isso era prazeroso. Quando você trabalha com algo que você pode ajudar pessoas. Eu gostava demais daquilo. Só que chegou um momento, já fazem 20 anos que eu entreguei a minha vida a Jesus. 20 anos. De ministério, tem um bocado. E se você me perguntar se eu tenho saudades da minha profissão, da minha vida, vamos colocar secular, do meu trabalho, eu posso até te responder que eu tenho. Mas não era aquilo que me preenchia, não era aquilo que me completava. E quando Deus, através da minha liderança, evidenciou algo que eu já sentia no meu coração, mas que não projetava de forma nenhuma, não tentava querer, sabe, forçar uma situação para isso acontecer, jamais. E quando Deus chamou, eu digo, é isso. É isso. Eu nasci para isso. Esse é o meu propósito. E não tem melhor coisa, queridos. Agora, se você me perguntar, vida de pastor é fácil? Vida de pastor é fácil, a moleza, vai. Perguntaram uma vez para o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Disse, uma pessoa chegou para ele e disse, hein, Spurgeon, eu devo ser pastor? Ele disse, querido, só se você não puder evitar. Sabe por quê? Porque pastor é chamado. Você tem que... Não é você sentar num banco de escola, não é você sentar num banco de faculdade, aprender um monte de coisa e vir aqui e fazer uma oratória perfeita. Isso é importante? Você está me entendendo? Enquanto você não estiver no centro da vontade de Deus para a sua vida, vivendo o propósito que Ele tem para você, todos nós nascemos para cumprir um propósito, queridos. E enquanto nós não descobrirmos qual é o nosso sentido de vida, o nosso propósito em Deus, querido, às vezes nós vamos viver uma vida frustrada, uma vida que sempre está em falta, reclamando de tudo, sabe, murmurando. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, mas ela vive reclamando. Às vezes a pessoa tem um bom salário, mas ela vive reclamando, está sempre faltando alguma coisa.
Por quê? Porque às vezes ela está vivendo fora do seu propósito. E deixa eu te falar uma coisa aqui. Na verdade eu quero usar exemplos de homens na palavra de Deus para falar sobre isso. E quando você está no seu propósito, queridos, dentro do seu propósito, vão acontecer situações. Vão acontecer situações como acontece na vida de qualquer pessoa. Mas o que nós temos que entender, que tudo que acontece debaixo do céu acontece por causa de um propósito. Eu quero ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do versículo em diante, versículo 19 em diante. E todo esse texto aqui, eu quero falar algumas coisas para você aqui, pelo qual nós devemos permanecer por causa do propósito. Então preste atenção aí, ou acompanhe aí, acompanha comigo esse texto. Diz assim: isso Paulo e Silas, eles chegaram numa cidade chamada de Filipos, que Paulo andava, fundando igrejas, fundando várias igrejas em todos os lugares. Paulo andava pregando o evangelho, fundando trabalhos, e ele chega na cidade de Filipos com Silas. E o texto diz assim: eles chegam, só para contextualizar, eles chegam, e quando eles chegam na cidade, vem uma jovem possessa de um espírito de adivinho. Espírito de adivinho. Ela adivinhava. Só que tinha pessoas por trás de tudo aquilo ali, que estavam se beneficiando, estavam ganhando dinheiro com aquilo. E aí Paulo e Silas chegam naquela cidade, e aquela mulher vem ao encontro deles, possessa desse espírito de adivinho. E Paulo e Silas expulsam o demônio daquela mulher, e isso cria uma grande confusão, porque aquelas pessoas que estavam por trás viram agora o seu negócio indo por água abaixo, perderam a sua fonte de renda, perderam sua fonte de renda. Aí olha o que o texto diz: vendo os seus senhores se lhes fizeram a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Primeira coisa, porque nós devemos permanecer no propósito, querido, é por causa da pregação do evangelho. A primeira razão pela qual nós devemos permanecer. Você está sendo perseguido lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na escola, você está lá. Deus tem um propósito. E sabe, querido, você tem que permanecer firme. Enquanto Deus não disser para você sair, você tem que permanecer. Porque Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito. E olha só, ele diz: estes homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Deixa eu te falar uma coisa: o evangelho da salvação, ele é transcultural, queridos. Não existe isso de dizer: nós não podemos receber, porque isso é outro costume, isso é uma outra cultura. Não. Jesus, ele morreu por todos. Dentro de uma sociedade que nós vivemos, você sabia que existem várias tribos? Várias tribos. E como que nós, queridos, às vezes não vamos permanecer dentro do propósito de Deus, de levar o evangelho da salvação, às vezes, para os nossos vizinhos, para a tribo dos roqueiros, para a tribo dos skatistas, para a tribo dos sei lá quem. Dentro de uma comunidade como a nossa, existem várias tribos. E às vezes, querido, lá no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, sabe, na sua rua onde você mora, o evangelho, ele é transcultural, ele é para todos. E nós não podemos fugir desse propósito. Nós não podemos fugir desse propósito, querido. Nós temos que permanecer firmes. Temos que permanecer firmes. E a continuação ele diz, então, a primeira coisa aqui: permaneça no propósito por causa da pregação do evangelho.
A palavra de Deus é poderosa para destruir, queridos, destruir cadeias, destruir pensamentos, destruir, sabe, tudo que Satanás às vezes tem lançado sobre a vida das pessoas. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois de lhe darem muitos açoitos, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que o guardasse com toda a segurança. Ou seja, porque eles expulsaram o demônio da mulher, que dava lucro para os seus senhores. Eles pegaram, levaram para a praça, deram peia, chicote nas costas. Depois de apanhar, foram presos. Diga comigo e repita comigo na sua casa: e tudo tem um propósito. Permaneça. Quem mandou você correr? Quem mandou? Não corra, permaneça no propósito, queridos. Permaneça, você vai ver o resultado. Você vai ver. Depois de lhe darem muitos açoites, lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, lançou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os escutavam. Essa é a segunda coisa aqui. Por que nós devemos permanecer no propósito? Sabe por que nós devemos permanecer no propósito, queridos? Porque aonde nós estamos plantados, aonde nós estamos, nos ambientes onde nós estamos, nós somos criadores de altares, levantadores de altares para o nosso Deus. Levantadores, construtores de altares para o nosso Deus. E como que se constrói um altar, queridos? Com louvores e oração. Onde Paulo e Silas estavam? Eles tinham apanhado, tinham pegado chicotes nas costas, e aí eles foram lançados na prisão. Lá era o melhor ambiente, e a palavra diz ainda que eles estavam amarrados, com as mãos amarradas, com os pés amarrados, para não fugirem. Lá era um bom ambiente para louvar a Deus e orar? Racionalmente não, porque tinha acabado de pegar uma pizza, estava todo moído, né? Mas quando você tem relacionamento com Deus, você sabe qual é o propósito pelo qual você está passando por aquilo. E sabe que eu vejo aqui uma oportunidade para nós levantarmos altares, onde Deus vai ser glorificado através da nossa vida. Então nós devemos permanecer, porque altares vão ser levantados nessa cidade, dentro da sua casa. O ambiente está terrível dentro da minha casa. Uma boa oportunidade para você levantar altar para o Senhor, em oração, em adoração, em louvor ao Senhor. Sabe o que acontece, queridos? Olha a continuação do texto aqui. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. As pessoas vão estar vendo você levantando altares para o seu Deus. Os escutavam. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Não foi só de Paulo e Silas. Quebraram as cadeias de todos, e todos estavam livres. Se fosse você, o que você faria numa situação como essa? Estamos livres, bora! Deus enviou aqui o terremoto para nos livrar. Glória a Deus. Vale a pena levantar altar e adorar. Vale a pena levantar altares para o nosso Deus, nessa cidade, no ambiente de trabalho, nas faculdades, na minha casa. Vale a pena. As cadeias quebraram de todos, não foi só de Paulo e Silas, todos estavam lá. E eles deram no pé. Foi isso que aconteceu? Não. Sabe por que eles não fugiram? Porque Paulo e Silas sabiam porque eles estavam lá. Permaneça por causa do propósito. Olha a continuação do texto.
carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nem um mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora. Eu fico pensando se Paulo e Silas tivessem fugido. Trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Uau! Uau! Quando nós entendemos que a nossa vida tem um sentido e tem um propósito, queridos, que a nossa vida, ela não se resume a nós. Muita coisa vai mudar. Muita coisa muda. Paulo e Silas não fugiram, porque eles estavam tão alinhados com o propósito de Deus para suas vidas, e eles tinham tanto relacionamento com Deus, que eles sabiam porque eles estavam ali. E aquele carcereiro disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Você crê no Senhor Jesus? Você crê em Jesus? Crer, querido, não é somente você acreditar. Crer fala de uma mudança de comportamento. Crer fala de uma mudança de mentalidade. Crer não é somente dizer eu creio em Jesus. A palavra de Deus diz que até os demônios creem e estremecem. Crer fala em uma mudança de comportamento, de direção, de vida, queridos. Nós temos que dar as respostas para Deus. E Paulo e Silas estavam vivendo o seu propósito. Diz: crê no Senhor Jesus e será salva a tua casa. Eles pregaram a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Se eles fogem, se os prisioneiros fogem, o que ia acontecer? Uma pessoa, uma família, e tantos outros que esse carcereiro e a sua família levaram a Jesus, através do seu testemunho. Imagina, o que não teria acontecido, se Paulo e Silas decidem fugir do seu propósito, do seu destino profético. Quantas coisas têm deixado de acontecer, querido, porque eu e você às vezes temos negligenciado o chamado de Deus para a nossa vida. E quando eu falo de chamado, eu não estou falando de chamado pastoral, não estou falando de chamado ministerial. Eu estou falando de você viver aquilo que você foi criado para viver em Deus, querido. E talvez você sabe e tem convicção disso, mas por muito tempo você tem fugido. Você tem resistido, tem vivido a sua própria vida, da sua própria maneira. Deus tem um propósito para nós. Deus tem um propósito para nós. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites, e a seguir foi ele batizado e todos os seus. A outra razão pelo qual nós devemos permanecer no propósito é porque dentro do propósito de Deus há cuidado. Há cuidado. Não somente de Deus para com nós. Mas eles apanharam, pegaram o chicote. Como que Deus estava cuidando deles? Deus está no controle de tudo. Eles pegaram uma chicotadazinha,
Mas o galardão de Paulo e Silas pela salvação dessas vidas, queridos, é tremendo. É tremendo. Outra razão pela qual nós devemos permanecer no propósito é porque há cuidado quando nós estamos no propósito. Tanto da parte de Deus para conosco, como da nossa parte para com os irmãos. Esse negócio de cuidar de gente, não sei quem foi que inventou isso. Isso eu não tenho paciência para isso não consigo cuidar nem de mim, pastor, como é que eu vou cuidar dos outros? É porque você está vivendo fora do seu propósito. Porque quando você está vivendo o propósito, há cuidado, querido. Há cuidado de Deus para conosco. E há cuidado da nossa parte. É satisfação, é alegria. Eu imagino Paulo, olha só, Paulo e Silas, eles apanharam, que eles foram presos. E eles estavam o quê? Porque quem está louvando, quem está orando, eu não vejo uma pessoa fazendo isso triste, louvando, porque o texto diz que eles estavam louvando com as mãos amarradas, com os pés amarrados, depois de ter pegado chicotada. Eles estavam louvando, querido, sabe por quê? Porque quando você sabe que você está fazendo aquilo que você nasceu para fazer, estou alegre, feliz, satisfeito, mesmo com as adversidades, mesmo com as lutas, mesmo com as provações, mesmo com as dificuldades, eu vou estar realizado. É isso, é isso. Então, a outra razão pela qual nós devemos permanecer no propósito, há cuidado de Deus. E o amor de Deus vai ser liberado de uma forma tão intensa no nosso coração, que nós não temos como retribuir de uma outra maneira, a não ser cuidando de vidas, de pessoas. Amém? Então os levando, olha só, depois deles pegarem Paulo e Silas, ter cuidado deles, ter limpado os açoites, passado bálsamo, eles foram batizados. E depois de serem batizados, olha só o que acontece. Versículo 34 diz: então levando-os para a sua casa, para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A outra razão pela qual nós devemos permanecer no propósito é porque quando nós permanecemos no propósito, querido, Deus nos leva a sentar na sua mesa. E mesa fala de comunhão, mesa fala de relacionamento, Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com as outras pessoas? Não existe melhor lugar do que a mesa, querido. A mesa é um dos lugares de maior experiência que nós podemos ter, de troca, de relacionamento, de comunhão. E quando nós permanecemos firmes no propósito, Deus ele nos leva à sua mesa. Assim como esse centurião, que agora pega Paulo e Silas, que tinham sido, açoitados, tinham sido presos, agora ele pega e leva para onde? Para um lugar de comunhão. Então vale a pena permanecer no propósito. Vale a pena permanecer no propósito, querido. Permaneça firme. E se você não está, e se você não sabe ainda qual é o propósito da sua vida, queridos, a melhor maneira, porque tudo começa com Deus, a melhor maneira é você entregar o seu coração a Jesus, a Deus. Quero mencionar um outro episódio aqui, o de Jesus, quando Jesus estava no Getsemane. Esse é outro exemplo clássico que nós vemos na Bíblia de alguém que não fugiu do seu propósito, ele permanece até o fim, ele permanece. Jesus estava lá, estava já aflito, sabendo o que ia acontecer com ele, quando de repente vem as pessoas que o levariam para todo aquele momento terrível de dor, de sofrimento. Ele poderia ter fugido, irmão. Quando ele viu o pessoal se aproximando, ele poderia ter fugido? Poderia. E até ele pergunta, Senhor, não tem como passar não de mim isso aí.
Se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade, porque eu vim aqui cumprir o meu propósito. Eu imagino Deus falando para ele: tem não, meu filho, é isso aí mesmo. Ele diz então: que seja feita a tua vontade, não a minha. E Jesus permanece, querido, permanece. Qual era o propósito dele aqui nessa terra? Nos ressignificar, nos conectar de novo com o Pai, nos conectar de novo com Deus. E isso estava maior do que as suas próprias vontades. Isso era maior do que a sua própria vontade. Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo que acontece, acontece por causa de um propósito. E o propósito qual é? Para glorificar o nome dele. Tudo que acontece para glorificar o nome de Deus. Tudo na nossa vida é para glorificar o nome de Deus. Tudo é para ele, tudo é por ele, tudo é por causa dele, queridos. Tudo é por causa dele. Tudo começou nele. O John Bevere, ele declara no seu livro Uma Vida com Propósito, ele diz assim, que nós não somos o foco. Às vezes a gente acha que a nossa vida é o foco, que é a gente que é o foco. A nossa vida não é o foco. O propósito da sua vida é muito maior que a sua realização pessoal. A paz de espírito ou mesmo a felicidade é muito maior que a família, a carreira, mesmo os mais ousados sonhos e ambições. Se você quiser saber por que você foi colocado nesse planeta, deverá começar por Deus. Eu não sei por que eu estou aqui. Comece por Deus. Comece por Deus. Eu não sei qual é o meu propósito aqui, pastor, ainda não sei. Comece por Deus. Comece buscando a Deus. Comece buscando a Deus. Agora, rapidamente, por causa do nosso tempo aqui, queridos, o que pode impedir uma pessoa de viver o seu propósito em Deus? A culpa. Poderia mencionar muitos outros fatores aqui que podem impedir uma pessoa de viver o seu propósito em Deus, mas eu quero só mencionar só um. Vou mencionar só um. A culpa. A culpa. No livro Uma Liderança Acima da Média, o autor ele declara: pessoas que são forjadas para o sucesso no reino de Deus são necessariamente refém dos seus valores. Elas se empenham por manter ao máximo a vida íntegra de fidelidade ao Senhor. Entretanto, ninguém é impecável. Você conhece alguém que nunca errou? Você conhece alguém que nunca falhou? Você conhece alguém? Nem na Bíblia tem, tirando Jesus, querido. Não tem. Inclusive a própria Bíblia ela vai falando. Abraão pisou na bola, fez um filho e outra mulher. Noé se embriagou. Todos esses deslizes aqui tiveram consequências terríveis. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pisou na bola. Homens extraordinários que marcaram seus tempos, mas que em algum momento da vida falharam, mas tiveram a humildade de se levantar dos seus erros, e às vezes com muitas lágrimas nos olhos, arrependimentos, para retornarem aos seus destinos proféticos, para retornarem para o seu propósito, para o seu propósito. Sabe, queridos, se você ainda não sabe qual é o seu propósito, porque você está nesse mundo, por algum motivo, você não está mais vivendo dentro desse propósito, eu quero te falar uma coisa aqui. Se levante, levante agora. Nós só temos uma vida nessa terra. Faça valer a pena. Faça valer a pena. Faça a sua vida corresponder ao propósito de Deus para você. Nós só temos uma vida. E para terminar aqui, eu quero mencionar
o exemplo de Pedro. Pedro era um dos discípulos mais intensos de Jesus. Em um determinado momento, Pedro fala para Jesus assim: se for preciso, eu morro pelo Senhor. Eu dou a minha vida pelo Senhor. Ele era tão apaixonado por Jesus, que ele mencionou isso. Jesus falou: Pedro, tu vai me negar. Não, jamais, jamais te negarei. Eu morro, mas não nego. Pedro, tu vai me negar. E é 3 vezes ainda. Tu vai me negar 3 vezes. E chega um momento em que Pedro realmente ele nega Jesus. Queridos, aquele sentimento de culpa entrou no coração do apóstolo Pedro de uma tal forma. E Pedro estava vivendo o propósito dele. Aquele sentimento entrou no coração de Pedro de uma tal forma que ele imediatamente abandonou o seu propósito, o seu destino profético. E ele volta para onde? Para a sua antiga vida. Para a sua antiga vida. E Jesus morre, Jesus ressuscita, e Jesus pergunta: cadê Pedro? Ah, Senhor, mestre, ele está pescando lá, manda chamar. Sabe por quê? Porque Jesus sempre vai acreditar em nós. Jesus sempre acredita. Sim, queridos, que você pode viver uma vida extraordinária dentro do propósito que Ele tem para você. Chama Pedro. E Pedro vem agora. O que Jesus faz agora? Ele vai ressignificar Pedro. Porque o sentimento de culpa, e quantas pessoas às vezes não estão com esse sentimento, estavam vivendo o seu destino profético, estavam vivendo o propósito de Deus para suas vidas, aconteceu alguma situação nas suas vidas, e elas agora mudam completamente o sentido das suas vidas. E Pedro agora chega, Jesus vai com ele, e Jesus fala para ele: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Só que agora Pedro não fala mais com aquele mesmo coração que ele tinha no começo. Ele não fala com aquela mesma paixão, com aquela mesma sinceridade, com aquela mesma verdade que ele tinha no começo. Porque ele sabia que agora o amor dele era limitado, que o amor dele era um amor fraco, falível. E Jesus começa a ressignificar Pedro. Ele diz: Pedro, tu me amas? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. Ele diz: então volta para o teu propósito, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então volta para o teu propósito, apacenta as minhas ovelhas. E de novo Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro se entristece com a pergunta que Jesus faz para ele. E ele diz: sim, Senhor. Volta para o teu propósito. E sabe o que acontece, queridos? Pedro volta para o propósito dele, para o propósito pelo qual ele nasceu, pelo qual ele veio a existir, que era cuidar de vidas. E Pedro se torna uma das pessoas mais influentes da igreja naquele tempo, e continua sendo até hoje. E olha só, quando Pedro chega no final da sua carreira, não somente cumprindo o seu propósito, Pedro foi morto da mesma forma que Jesus crucificado, mas agora ele não fugiu, ele não negou, e pelo contrário ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Senhor me pendura de cabeça para baixo. Ah, queridas, Jesus está te perguntando hoje: você me ama? Jesus está te perguntando hoje. Imagina Jesus na tua frente agora, querido. Imagina Jesus na tua frente agora e Ele te perguntando: você me ama? Então volta para o teu propósito. Eu não te fiz para você viver uma vida escravizada pelo pecado. Eu não te criei para você viver no adultério, na prostituição, na pornografia, no vício. Eu não te criei para isso. Volta para o teu propósito.
Tu me amas. Para de viver uma vida para você mesmo e volta para o teu propósito. Volta para o teu propósito. Querido, você que um dia já teve convicção do propósito de Deus para a sua vida, mas você um dia deixou isso. Jesus está olhando nos teus olhos agora e Ele está te chamando, volta para o teu propósito. Querido, você que me ouve agora, que você ainda não sabe, você está perdido na vida, você não sabe qual é o sentido da sua vida, você não sabe por que você existe. Eu quero te falar essa oportunidade de você se voltar para Jesus agora. O primeiro passo é você abrir o seu coração, é você entregar a sua vida a Jesus, e Ele vai dar sentido a você. Faça isso nesse momento. Faça isso nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixe a presença do Espírito Santo entrar no seu lar, na sua vida, no seu coração agora, nesse momento, queridos. Deixe Ele ressignificar você. Volte para o propósito, volte para o propósito, permaneça, você que já está, permaneça firme, permaneça por causa do propósito. Talvez Deus quer usar a sua vida para a salvação de muitos. Eu te amarei de todo o meu coração. Olhe nos olhos de Jesus agora. Derrama minha oferta de adoração. Eu te amarei. Eu te amarei. Aleluias. Aleluias. Queridos, nós não estamos nesse mundo por acaso. Deus nos criou para um destino. O amanhã é logo ali e se chama eternidade. Sabe, queridos, nós temos que viver uma vida procurando entender qual é o sentido e qual é a missão que Deus tem para nós aqui. Você que deseja entregar sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Mas também, queridos, nós queremos ajudar você nessa caminhada de fé. E depois que eu orar por você, vai ter um número de telefone aparecendo no seu monitor, no qual você vai poder entrar em contato, ou você vai acessar o link que vai aparecer também aí no chat. Você vai poder acessar esse link. Nós temos pessoas prontas para orar com você também, para pegar o seu contato. Nós queremos ajudar você nessa caminhada de fé. Você que deseja entregar a sua vida para Jesus, coloque sua mão no seu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Jesus, nesse momento eu oro pelo teu filho, pela tua filha agora, que está decidindo entregar a sua vida a Ti. Deus, que o Senhor traga sentido, direção, propósito para a vida dessas pessoas agora. Deus, que o Teu Espírito Santo passe a habitar dentro do coração de cada uma delas agora, Pai. Perdoa os pecados de cada uma delas. Escreve o nome delas no livro da vida agora e recebe elas como Teus filhos amados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, aleluia, glória a Deus. Você que fez essa oração, queridos, entre em contato conosco, acesse o link aí, ou deixe o seu número de telefone lá no chat. Nós vamos estar entrando em contato com você, tá bom?
Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. E vamos viver essa vida com Jesus. Vamos permanecer firmes no propósito que Deus tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Te dê uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Um beijo grande no seu coração.